grupo, a gente vai conversar e vai estudar a história juntos, beleza? Já tinha dado alguns spoilers pra vocês quando a gente estudou sobre as primeiras civilizações, que a gente iria estudar sobre o Egito, que é um tema que as pessoas gostam bastante, porque trata de pirâmide, de múmia, de faraó, de tantas coisas que estão no nosso imaginário. Então vem comigo que a gente vai estudar sobre isso. Antes da gente começar, é bem importante você lembrar que tudo aquilo que a gente for falar aqui tá lá no nosso livro didático. Nesse caso, tá lá no volume 1 e o conteúdo é a África em outros tempos, beleza? Essa aqui é a abertura do capítulo para vocês lembrarem. Quando a gente fala de Egito, uma das coisas que a gente lembra são das pirâmides, certo? Então vamos dar uma olhadinha nessa imagem. Aqui nessa imagem tem a pirâmide, né? As 3 pirâmides mais famosas do mundo, que são as pirâmides de Quéops, Khafre e Mycerinos. E, gente, elas são bem grandes, porque elas são equivalentes a um prédio de 49 andares, ou seja, elas têm 146 metros de altura. E elas foram construídas há muito tempo atrás, há 2.700 anos antes de Cristo. Então a gente consegue perceber, né, que olha, elas são velhas, bastante tempo atrás. E o Egito Antigo, né, como eu falei pra vocês, ele desperta muita curiosidade na gente, porque a gente quer saber o que aconteceu naquele tempo, né, por que tem pirâmide, por que a escrita era diferente. Enfim, vamos descobrir algumas dessas coisas. Lá no livro de vocês tem uma imagem muito legal que traz isso pra gente. Primeira coisa que é bom a gente pensar é a questão, né, que traz um pouquinho da sociedade, como era, do Nilo cortando a cidade. Mas a primeira coisa que é bom a gente pensar é que nessa sociedade existiam diferentes funções. Lembra que a gente estudou isso? Que nas sociedades começaram a existir pessoas para cada função? Então, lá existiam os escribas, ou seja, uma pessoa responsável por escrever. E a atividade dele era bem top, porque não era todo mundo que sabia ler ou escrever. Existiam pessoas que eram selecionadas para essa função. E qual que era a importância dessa escrita? Para que eles escreviam no Egito Antigo, né? Eles escreviam coisas religiosas, assuntos religiosos, textos da parte da religião deles, e também eles registravam cobranças de impostos e coisas ligadas a isso, ao comércio, aos impostos. E a escrita deles era chamada de hieróglifa. E aonde que eles escreviam isso, né? Você deve estar se perguntando, será que eles já tinham caderno, como a gente tem hoje, ou outras funcionalidades? Não, pessoal, eles escreviam no papiro, certo? Eles escreviam a partir dessa planta, que se chama papiro, e aí eles criaram como se fosse um papel para escrever os hieróglifos ali. E você deve estar se perguntando aí, quem era o líder, né? Quem cuidava do Egito, dessa sociedade? Bom, lá não era um rei, era um faraó. Você já deve ter visto essa imagem aqui, que representa os faraós, né? Ela também tá lá no livro de vocês. E o faraó, ele era como o próprio Deus na terra. Então a religião deles e o Estado estavam juntos. Porque esse faraó era tanto o líder político deles, quanto o líder da religião. Então Estado e religião estavam juntos. Outra coisa importante da gente lembrar é que lá no Egito eles sobreviviam da agricultura. Ou seja, eles plantavam, né, e começaram a sobreviver disso. E uma coisa que é bem legal também da gente conhecer é que sim, eles viviam a partir do rio e eles começaram a fazer obras de engenharia grandiosas, além das pirâmides. Eles começaram a canalizar aquela água, criando canais de irrigação, para que aquela água do rio chegasse às plantações que estavam mais distantes.